Oi, eu sou o Felipe e o cara que conta histórias de terror quase viveu uma. Sentiram minha falta? Eu espero que não, eu odeio dependência emocional. Dando um pequeno spoiler, eu me mudei. Então, eu ainda tô numa correria, resolvendo alguns problemas técnicos, montando cenário novo, e se eu for esperar pra resolver tudo isso, eu nunca vou gravar, nunca vou explicar o que aconteceu, e eu nunca vou botar pra fora esse monte de raiva que eu tô querendo soltar aqui. Como vai ser um pouquinho mais longo, você pode escutar como podcast mesmo, que não vai ter muita informação relevante na tela. É isso. Eu sei que vocês queriam saber por que eu sumi por tanto tempo, e como de praxe, eu não podia simplesmente voltar aleatoriamente sem explicar. Eu não sou o pai ausente que aparece depois de muito tempo pra pedir favor quando a vida tá uma merda e acha que vocês têm alguma obrigação de me aceitar de volta. Principalmente porque dessa vez foi algo grave. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra explicar o que aconteceu e também compartilhar a minha experiência bizarra, que é morar aqui no Rio de Janeiro. Como o título deixa claro, sim, eu fui assaltado. Invadiram a minha casa. Hoje vocês vão ver um Felipe um pouco diferente. Ou ouvir, sei lá. Afinal, eu tenho uma música chamada Eu Sou Carioca. Mas esse vídeo é também um desabafo. Eu tô realmente cansado do Rio de Janeiro. Eu deveria ter feito esse vídeo antes, mas que bom que eu só fiz agora. Porque se eu tivesse feito antes, com sangue quente, eu teria contado a história toda e falado demais. Então, eu vou contar o essencial para vocês entenderem o que aconteceu. Porque a história toda foi bem mais grave e algumas coisas têm que ficar por baixo mesmo. Eu vou contar o essencial para que eu consiga pontuar algumas questões que eu tô realmente de saco cheio. Não espere uma grande elaboração cheia de referências e dados como costuma ser, porque aqui eu quero só reclamar mesmo. O vídeo vai ser longo, mas eu vou tentar extrair algumas reflexões de tudo isso. Felipinho puto e indignado em 5 pontos simples. Ou não. Deixa eu contar o que aconteceu. Primeiro, a invasão. Tem algum tempo que eu tenho tido uma insônia terrível. Quando o sol começa a nascer, é aí que eu começo a sentir sono. Então, nos últimos meses, eu só durmo quando o mundo tá acordando. Sabe-se lá por quê? Na noite anterior em que tudo aconteceu, eu senti um pouquinho de sono e resolvi aproveitar. Deu 10 e pouca da noite e do jeito que eu tava, eu me joguei na cama e fui dormir. A minha namorada não entendeu nada, mas foi dormir algum tempo depois. Na manhã seguinte, umas 6 da manhã, minha cachorra começou a latir. E deixa eu fazer uma pausa aqui para comentar uma coisa. Entre esses ocorridos e a data de gravação desse vídeo, infelizmente a minha cachorrinha faleceu. Quem me seguia no Instagram via ela quase todo dia lá. Ela já vinha doentinha, tinha um bom tempo, e depois de muita luta tentando descobrir o que ela tinha, ela nos deixou. Aparentemente ela tinha uma síndrome rara chamada doença de Addison, que não foi diagnosticado a tempo e vinha debilitando muito a saúde dela. As últimas semanas não estão sendo as melhores. Mas ela me deu os 8 melhores anos de companhia que alguém poderia ter. E eu sou muito grato por isso. Uma outra coincidência bizarra é que eu tinha quilos de registro da minha princesinha no celular. E uma semana antes do ocorrido foi a primeira vez que eu tinha feito um backup do celular. Por sorte, eu ainda tenho uma porção de vídeos e fotos dela. Então, descanse em paz, Vickyzinha. Você ainda vai roubar muito pão da mão dos outros aí no céu. O papai aqui embaixo nunca vai te esquecer. Mas voltando à história, junto com a minha cachorra latindo, a minha namorada acordou e foi ver o que era. Eu ouvi a vizinha gritando que estavam invadindo a casa. Quando a gente correu pra entrada, só deu pra ver a porta da frente aberta e o cara pulando o muro pra casa ao lado e fugindo. Acha que foi simples? Ah, pera aí. Depois disso, aconteceu uma saga em busca do assaltante que eu vou contar na próxima parte do vídeo. Mas depois que eu voltei, eu fui avaliar a casa e entender o que aconteceu. Através da casa do vizinho, ele entrou pela laje e desceu as escadas que dão acesso à casa através da cozinha. Ele empurrou o basculante para conseguir ter acesso ao porta-chaves que fica na parede. Não conseguiu, então ele amassou as barras da porta para tentar ter acesso. Não conseguiu também. Essa porta é meio emperrada e você precisa dar um trancão forte nela para abrir. Primeiro, que ele não sabia. Segundo, que se soubesse ia ter que fazer um barulho enorme para abrir, então não ia funcionar. Eu tinha deixado uma placa-mãe que eu troquei dentro da caixa lá na laje. Ele pegou essa placa-mãe e acabou abandonando ela na porta da cozinha, quebrada porque o idiota deve ter danificado ela toda na hora que revirou as coisas da laje. Provavelmente porque pretendia voltar lá. Lá em cima tinha um monte de coisa revirada, rasgada, etc. Ele mexeu em tudo. Aí ele subiu as escadas novamente, deu a volta, pulou o muro para dentro da casa do outro lado e arrombou a porta da frente. Só depois a gente viu que tinha um monte de coisa mexida. Armário, geladeira, o fio do filtro estava arrebentado porque ele provavelmente tentou arrancar para levar. Sim, eu preciso ter um desses filtros pica porque uma das partes interessantes de ser carioca é ter que beber água com bosta. Levou uma grana que estava no móvel da sala
E por sorte, eu tinha fechado a porta do escritório. Ele provavelmente ficou com medo de abrir e fazer barulho. Ele passou direto pelo meu escritório, onde tinha câmera, computador, monitor, microfone, iluminação, etc. Resumindo, ele podia ter acabado com a minha vida e com o meu trabalho. Ele seguiu e foi para o cômodo que estava com a porta aberta, o quarto onde eu e minha namorada estávamos dormindo. Foi assim que ele pegou 2 celulares antes de fugir. Ou seja, o cara já estava dentro da casa fazia muito tempo. Sabe-se lá sequer se ele entrou uma única vez. Eu durmo com o celular do meu lado na cabeceira da cama. O cara entrou na minha casa, mexeu em tudo e chegou a entrar no meu quarto enquanto eu dormia. Sabe por que ele não me deu uma facada ou fez algo pior? Porque ele não quis. Esse é o risco de uma invasão domiciliar. Você tem noção de quantos cenários horríveis poderiam ter ocorrido nessa história? Acabou que o cara levou meu celular e o da minha namorada. Provavelmente foi nesse momento que a nossa cachorra acordou e foi atrás dele. Se a gente não tivesse acordado, ele poderia ter levado muito mais. Se eu tivesse acordado, eu poderia ter me atracado com ele, gerando uma morte dentro da minha casa, a dele ou a minha. Essa foi a invasão e o que a gente conseguiu entender de como ele fez. O que claramente não seria uma boa razão para todo esse vídeo. Agora deixa eu te contar a parte mais bizarra dessa história, que é o que aconteceu depois da invasão. Segundo, o Rio de Janeiro está falido. Depois que o cara pulou o muro e saiu correndo, eu e um vizinho fomos atrás dele. Ele tinha pulado para casa ao lado, que mais tarde eu descobri que está vazia. E adivinha, virou a residência de usuários de crack. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Pera aí. Entre encontros e desencontros, parando pessoas erradas na rua pedindo informação, eu me deparei com uma viatura da polícia militar. Finalmente receberei a ajuda necessária, pensou esse carioca otário. Eu até comentei com meu vizinho que ia parar a viatura e a resposta dele foi... ai. Quando a viatura parou, os 2 PMs me encararam com cara de poucos amigos e perguntaram o que tinha acontecido. Eu expliquei que tinham invadido a minha casa e que o bandido tinha corrido pra rua e tava por ali nas redondezas. Eu pensei, eles devem me colocar na viatura, dar uma volta, buscar, sei lá. E a resposta dos policiais foi exatamente... Putz... esse cara é foda, né? E só. Literalmente só isso. Eu perguntei se eles não iam fazer alguma coisa além disso e eles disseram que não podiam fazer muita coisa, afinal, eles estavam apenas fazendo ronda. E eu me perguntei, ronda é uma gíria para horário de almoço e eu não tô sabendo? Perguntei se eles poderiam, sei lá, ir atrás do cara que eu conseguiria reconhecer e não, pô, relaxa, a gente vai ver. Eles falaram que iam continuar na ronda e ver se encontravam alguém. E assim, seguiram no seu bate-papo ignorando completamente esse jovem carioca. E se você acha que esse problema sistêmico é só na esfera militar, deixa eu te contar a experiência de tentar abrir um boletim na delegacia. Eu cheguei na delegacia e o inspetor me abordou de longe já para não ter muito trabalho. Opa, pode falar. Como eu disse, eu não vou contar a história inteira, mas o que eu posso dizer é que foi literalmente 2 horas do cara fazendo de tudo o que ele podia para que eu não abrisse o boletim de ocorrência. Ao ponto de tocar um terror na minha namorada que se abríssemos o boletim, o bandido ia ter todos os dados dela e poderia persegui-la e minha nossa, cuidado, fazer esse boletim pode ser o seu fim. E aí, vai encarar? Sim, a gente entrou para se sentir seguro e saiu com a mensagem de que é muito mais perigoso. Se você ouvir isso da boca de um policial, é claro que você vai ficar assustado na hora. E eu não sabia muito bem como explicar para minha namorada, dentro de uma delegacia, que não era tão perigoso assim e que só estávamos diante de mais um rapaz que não estava muito afim de trabalhar. Eu moro no Rio de Janeiro. Por vezes você se sente muito mais inseguro dentro de uma delegacia do que na rua. Então eu fiquei matutando sobre como que eu ia resolver aquilo. No mesmo momento que eu estava lá, chegou uma moça que tinha acabado de ser assaltada. Na frente da delegacia. Na frente da delegacia, passaram 2 caras numa moto e roubaram o celular dela. E o tratamento dentro da delegacia foi tipo, putz, mais uma, ai, esses rapazes estão demais. Resumindo, saímos meio que sem o boletim de ocorrência. Eu com certeza não tô dizendo aqui que o boletim foi alterado, claro que não. Eu só tô dizendo que o serviço pelo qual eu paguei, enquanto sócio do estado do Rio de Janeiro, mais me prejudicou do que ajudou. Saímos mais ou menos satisfeitos porque as coisas meio que se resolveram de maneira esperada por causa de outras pessoas, que é a parte pessoal que não vale a pena expor. Só que escuta essa parte bizarra. Nessa busca pelo cara que invadiu a minha casa, nós fomos parar numa microcracolândia, uma das muitas que você a cada dia encontra mais espalhadas pelo Rio de Janeiro. Já tá no inferno, abraça o capeta.
Eu fui questionar os usuários e eles pareceram bastante solícitos em tentar identificar o meliante. Os próprios cracudos me deram mais atenção do que os policiais. Repetindo mais uma vez, eu não vou contar a história em detalhes. O que eu vou dizer é que, morando rodeado por favelas, e dado o fato de eu estar em uma, eu fui indagado por certos comerciantes de produtos destinados ao público adulto, e que em inúmeros lugares do mundo você, sei lá, poderia comprar numa farmácia, sabe? Comerciantes esses que se preocuparam com a minha movimentação naquela região da favela. Quando eu expliquei a minha situação, o rapaz ficou em choque e disse: roubar morador não. E eu juro por tudo, o cara chegou a me perguntar se eu sabia o e-mail do celular. E-mail é o número de identificação do aparelho. Me pediu 1000 informações para caso alguém aparecesse por lá para usar como moeda de troca. Não dinheiro vivo, mas o meu celular, porque aí eles iam conseguir identificar quem foi o cara que roubou. Sim, esse comerciante me tratou melhor que qualquer policial. Essa diferença de tratamento me deixou completamente em choque. Olha como funcionam as coisas no Rio de Janeiro. E eu digo assim porque essa foi a minha experiência dessa vez. Eu já presenciei várias inversões bizarras assim. E se você é carioca, você sabe do que eu tô falando. É que isso foi a gota d'água pra mim. Esse estado aqui é terra sem lei, cara. Nada aqui faz sentido. Eu sei que o Brasil não é necessariamente uma referência, mas cara, que buraco é esse? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, tá rolando um tiroteio aqui do lado. E eu vou ter que encerrar a gravação para não levar uma bala perdida. Mas voltando, quando eu contei essa história para alguns amigos, a cara de sim, é só isso, que eu recebia, simplesmente porque esse acabou se tornando o padrão das coisas por aqui. Eu fiquei em choque, mas as pessoas mais experientes que eu, não. O que me leva até outro ponto. Como eu disse, não é só essa questão da violência no Rio de Janeiro que é o símbolo da falência desse estado. O carioca parece estar anestesiado e vagando como um zumbi por aqui. Terceiro, o carioca está falido, moralmente. Como eu disse, a casa do lado tinha virado morada de usuários de droga. Lá dentro tinha cachimbo de crack, roupas, tudo que identificava o lugar como uma morada fixa de pessoas. Foi assim que a gente percebeu o que tinha virado a casa abandonada. Nós entramos em contato com o dono da casa, que morava do lado da casa abandonada, e o cara quase não queria ir lá. E quando foi, tentou negar de todas as formas que usuários de drogas e bandidos tinham invadido a casa dele. E quando ficou comprovado que a invasão da minha casa tinha tido como via de acesso à casa dele, o cara tentou fazer parecer como se não fosse nada demais. Irmão, a sua casa tá virando QG de criminoso. É sério que isso não te incomoda? Aparentemente não, porque ele contou o relato de que usuários de droga tinham invadido a casa dele também. E aí? Esses caras são foda. Mas enfim, o que a gente vai almoçar hoje? Irmão, como que você acha normal cracudo invadir a sua casa? Tu tá morto por dentro? E não só ele, mas em geral a resposta das pessoas ao redor era sempre: Felipe, peraí também, né, cara? Foi só uma invasãozinha de casa, nada mais. Ontem mesmo invadiram a minha. Como eu disse, eu me mudei. E fui tratado como um louco por mudar de casa e ir pra outro bairro, depois de perceber que o lugar em que eu morava não era nada seguro. Eu tive que ouvir coisas do tipo: porra, Felipe, a vizinha foi assaltada aqui no portão, porra, isso é normal, parceiro, tá perdendo, porra, que isso, parceiro? Como assim isso é normal? Como assim uma pessoa entra na sua casa, mexe de faca de cozinha, vai no seu quarto enquanto você dorme, uma pessoa roubar coisa sua, roubar celular, roubar dinheiro? Como isso pode ser normal? Como isso não é chocante? Carioca, por que você se coloca nessa posição tão inferior em que nada te choca mais e você passou a aceitar o absurdo como normal? Para com essa merda. Faz alguma coisa. E aí talvez você esteja pensando: eu já sei o que fazer, Felipe, vou comprar uma arma. Pay. E esse é o último tópico que eu quero falar. Eu já falei muito do problema, mas mais do que falar sobre a solução, eu quero falar sobre coisas que não são soluções. Eu, enquanto vítima do Rio de Janeiro, não quero ser bandeira de porra nenhuma. Quarto, a pegadinha da autodefesa. Pode ser que alguns de vocês que me seguem ainda não tenham visto algum dos vídeos em que eu falei sobre isso, mas eu acredito que o Estado não tem direito de me impedir de comprar um objeto. Sim, eu sou a favor do armamento civil. Felipe, mas pode matar? Mas pode não também. A gente vai proibir tudo agora pelo risco potencial e hipotético? Perceba que essa é uma questão ética. O meu ponto é a respeito da moralidade de impedir um direito individual. Mas além disso, o Brasil é líder em homicídios no mundo.
É líder em população com medo de violência. É referência em instabilidade causada pela criminalidade. Aí, esse estado que fracassou no serviço que me forçou a aceitar, que é monopólio da defesa pessoal e da propriedade, esse mesmo estado quer legislar contra isso. É antiético e é imoral. Agora, se ter uma arma vai tornar o Brasil um lugar mais seguro, são outros 500. Literalmente. Eu definitivamente não quero vir aqui na internet para ficar repetindo meia dúzia de sofisma para ganhar debatezinho de internet. Como assim você quer ter um revólver, seu fascista? Se a grávida tivesse uma carabina, nada disso teria acontecido. Eu quero defender a minha família. Prazer, John Wick. E por que eu tô falando isso? Porque desde que eu passei por essa história, meu amigo, o tanto de vezes que eu tive que escutar minha nossa, Mel, se você tivesse uma arma. Sabe o que ia acontecer se eu tivesse uma arma? A mesma coisa que aconteceu. Porque eu tava dormindo. Uma 380 não é uma varinha de condão que resolve todos os problemas do mundo. Se você bater na questão filosófica, tamo junto. Se você vier com um discursinho de quem assistiu filme de ação demais e acha que eu preciso defender a minha família, bang bang, tamo separado. Repete comigo. Posse e porte de arma não deixam lugar nenhum seguro num passe de mágica. E esse é um dos grandes problemas hoje. Um monte de político que, se você bater no liquidificador, não dá meio milkshake de merda, que não consegue formular uma única frase sem demonstrar incapacidade grave de comunicação, que não entende 2 linhas sobre a segurança pública, usando esse discursinho infantiloide de ai, se o mundo tiver uma pistolinha, nós vamos viver num paraíso com o papai do céu. Eu não preciso fazer nada, apenas me dê dinheiro público, toma uma pistola e se vira. Irmão, todo mundo sabe que a regra é: roubou na favela, você morre. E se der sorte, sai sem um dedo, sem uma mão, sem um pedaço do pé. Eu fui roubado. E você pode muito bem pesquisar aí que toda semana tem vídeo circulando na internet de mais um otário sofrendo violência por parte de traficante porque foi vacilão e roubou dentro da favela. Eu acho que isso já é um bom sinal de que esse discurso não funciona, né? E você não vai ter essa cara de pau de vir me falar que eu tô defendendo bandido. A lógica da nossa democracia prioriza a permanência de poder, e isso vem através do voto. É um sistema de troca. Eu te dou o que você quer, você me dá o que eu quero. E, em geral, os 4 anos de mandato de um político servem para ele orquestrar a sua reeleição. Mais dinheiro público, mais dinheiro que sai do seu bolso. Um discurso real sobre segurança pública não dá voto, porque é complexo, é complicado, não é simples como discursinho de internet. Você não consegue compartilhar no Zap 30 artigos acadêmicos com propostas para melhorar as condições de trabalho da polícia, patrulhamento, como o investimento na educação interfere diretamente na segurança de um país, etc, etc, etc. Mas esses 30 segundos do assaltante apanhando, ai ai, bom demais, adoro ver bandido morrendo, tei. De nada, eu também tô fazendo a minha parte por um país melhor. Deixa eu te encaminhar esse vídeo de tortura. O que me leva para outro grupo de gente com probleminhas de cognição que usa um discursinho bonitinho, cheio de enfeites, dizendo: se você pode tirar uma vida para recuperar uma propriedade sagrada, não é a vida, mas é a propriedade. Sim, porque o assaltante, quando te rouba, ele faz com carinho, né? Não enfiando um cano na sua cara, colocando a sua vida e a da sua família em risco, né? 5º, o mito do bandido bom. Eu não quero saber o que esse cara ia fazer na minha casa. Agora eu sei que não deu nada. Mas se eu tivesse acordado com ele dentro da minha casa, você acha mesmo que ele ia sair de lá? Você acha que eu ia perguntar se ele tinha intenção de me ferir ou ferir a minha família? Você acha que eu ia verificar isso? O que estivesse ao meu alcance para dar cabo à vida desse bandido, eu faria. Se eu acordo e tem um estranho dentro da minha casa, o que for preciso eu vou fazer para que ele não saia de lá com vida. Ponto. E aí tem o cenário do cara fugir. Sim, mas aí tem o cenário do cara fugir. Vamos pensar. Se o cara me rouba, eu devo ficar calado e aceitar? Eu sou otário agora? Se eu tiver a oportunidade de reaver o bem que me foi roubado, eu vou reaver. E se eu pedir, o bandido vai me devolver ou ele vai reagir com violência? Ah, então eu não posso reagir, porque senão eu vou morrer. Então, você viu como para quem comete o crime a propriedade
é mais sagrada que a vida? Então para com esse discursinho que você aprendeu na sua página favorita e acorda pra vida. O cidadão que está passando por uma situação de violência assim tem o direito e o dever de dar cabo à vida de quem está praticando a violência. Ponto. Lembrando que essa violência é um resultado terrível e não bem quisto por um indivíduo que não é um completo idiota. Eu não ia achar um resultado bom ter que tirar a vida de uma pessoa para me proteger. Eu ia achar o cenário satisfatório dado as possibilidades, porque o único cenário bom é não ter que passar por essa situação. Em que mundo que essa galera vive onde todo mundo tá pronto para perder celular e comprar outro como se fosse nada? Se eu receber violência ou a proposta dela, eu vou oferecer violência sem pensar duas vezes. Eu literalmente acabei de pagar o celular. Você tem noção do dano psicológico que causa numa pessoa ter que ir todo mês pagar uma prestação de um celular que está sendo usado por outra pessoa? Ou um carro? Fora o estresse emocional de se ver vítima de uma violência. Sua esposa, seu marido, filho, filha, mãe, pai. Se não por você, pensa na segurança das pessoas que você ama. Se você não consegue se sensibilizar pelo ódio de uma pessoa que passou por uma situação de roubo ou furto, você que é maluco. Mas perceba que tem uma diferença gritante entre autodefesa e bandido bom é bandido morto como política pública. Eu vou dar um exemplo para esmiuçar melhor o meu ponto. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre estupro e castração química. Lá eu explico como essa lógica da violência sexual é estrutural, não é só sobre tesão. Sabe qual a utilidade dessa informação para uma mulher estuprada? Nenhuma. A mulher que sofreu a violência quer justiça, quer vingança, quer a morte do estuprador, quer qualquer coisa que retire a violência que ela sofreu. E tudo isso que ela geralmente quer não resolve o problema dela. Você consegue enxergar ela como a vilã de alguma forma? Por mais que esteja certa, se você tentar explicar o que eu expliquei no vídeo para quem sofreu a violência, é pouco provável que vá funcionar. É a mesma coisa com todos os outros crimes. A violência aumenta por causa de uma sequência de erros estruturais por negligência e propositais no sistema social que vivemos. Sim, mas se você viesse falar isso pra mim na semana em que eu tive minha casa invadida e fui assaltado, eu ia mandar você a merda. E geralmente essa sensação de insegurança que vem com o crime não vai embora do dia pra noite. Quem é roubado, quem é sequestrado, quem é furtado, quem recebe esse tipo de violência, não esquece. Eu sou um cara consciente o suficiente para não me apegar a esse discurso raso de ai, mata bandido que resolve. Mas eu não vou esperar que todo mundo seja assim. Por mim, que morra o cara que invadiu a minha casa. Mas eu sei que ele morto não resolve o problema. E com os dados que nós temos, piora. Eu quero morar onde a segurança e a sensação de segurança sejam boas e correspondentes. Então, depois de passar por uma situação assim, como a maior parte de todos nós já passamos aqui no Brasil, você consegue entender essa recusa a respeito da discussão. O tiozão que fala bandido bom é bandido morto é um burrão. Mas a minha empatia geralmente está direcionada mais para ele do que para o bandido. Se eu tiver que defender um, eu defendo o tiozão. Claro. Sexto, conclusão. Claro, você tem o time dos tiozão compartilhando linchamento público junto com um versículo bíblico e achando que naquela violência presenciada ele está sendo vingado de alguma forma por ter medo de sair de casa. E o outro time que vê uma população assustada com o crescimento da violência e acha que a demonstração de revolta com isso é o grande vilão a ser combatido. Como assim você quer ver bandido morto depois de ele colocar uma pistola na cara da sua filha? Puxa, como você é mau! Tem dois timinhos de acéfalos trocando soco e o presidente junto de um monte de governadores, principalmente, senadores, deputados e prefeitos, felizes que o plano tá dando certo. Quanto mais inseguro você se sentir, maior é o osso que eles vão balançar na sua frente para você abanar o rabo. O cidadão com esse discurso é só uma pessoa desinformada externalizando uma raiva justa. O político não. Eu não odeio a tia do Zap. Agora, o político que levanta essa bandeira do bandido bom é bandido morto é só mais um vagabundo que não quer perder a tetinha que mama e vai falar qualquer coisa que um cidadão assustado quer ouvir. É muito fácil falar pra mulher estuprada que você é a favor de cortar o pênis de estuprador, ai. Mas é que aí no caso ela já foi estuprada, né? O que você tem de ideia concreta para que ela não sofra violência de novo e que outras não sofram também? Nada além de violência e barbárie ficcional? Então, cala a boca.
Enfim, foi isso que aconteceu. Desabafei. Eu sei que muitos de vocês vão concordar, discordar. Enfim, o importante é todo mundo falar. Mas eu espero que você tenha assistido até o final, porque sempre que eu faço uns vídeos mais polêmicos assim, sempre tem aquela chuva de comentários questionando coisas que eu já respondi e eu comentei no próprio vídeo mesmo. Se é pra contrapor, contrapõe o que eu tô falando. Argumenta aí, eu quero saber o que vocês acham. A propósito, eu criei um Pix aqui pro canal e a intenção nem era essa. Eu ia fazer um projeto pra vender publicidade aqui no canal pra divulgar alguns livros de terror e afins. Então, se você é um autor independente de terror, já deixe seus projetos preparados aí que eu vou comunicar em breve. A ideia é arrecadar essa grana e financiar uma série aqui para 2022, mas eu toco esse projeto mais pra frente. Quem viver, verá. O canal tem uma campanha de financiamento coletivo, mas muitos de vocês já me mandaram mensagem querendo colaborar com esse projeto de uma forma mais direta, sem o sistema proposto pelo Apoia-se, e eu não sabia como. Então, tá aí. Se você quiser me ajudar a ter um celular de novo para continuar produzindo para as outras redes sociais, tá aqui na tela e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir até aqui. Lembrando que agora os vídeos voltam e eu vou gastar todos os textos que ficaram parados e que deveriam ter saído em outubro. Então vai ter bastante coisa ainda esse mês e em dezembro. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos voltar ao assunto do vídeo anterior. Vamos falar enfim sobre a origem dos Silva. Se inscreve aí, deixe seu comentário e tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber.